Quero deixar bem claro que eu não estou aqui para zoar o torcedor palmeirense de jeito nenhum, até porque eu não estou em condições para isso. Afinal de contas, o São Paulo Futebol Clube foi humilhado pelo Fluminense recentemente e nem perto da Libertadores 2026 está ou estará. Então, não estou aqui no papel de ficar zoando o coleguinha. Também não estou aqui para ficar com aquele discurso melancólico, lamentável, de ficar batendo no ombro do torcedor palmeirense dizendo meus pêsames, porque não é exatamente para isso. Eu quero dizer para o torcedor do Palmeiras que, primeiro, eu gostaria de ter metade dos problemas que vocês têm nesse momento. Eu gostaria de ter como problema o Abel Ferreira sendo questionado, e isso porque eu considero o Abel Ferreira um dos melhores, se não o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Ele ainda tem esse status, mesmo que essa derrota na final da Libertadores para um Flamengo que foi sim competente no segundo tempo, que teve o Felipe Luiz manejando bem o esquema tático para tornar o Flamengo mais objetivo, mais ofensivo e com isso sair com o resultado de vitória. E nada disso tira o mérito do que o Palmeiras construiu ao longo da Libertadores e também durante a final, porque no primeiro tempo foi, na minha opinião, o Palmeiras que dominou as ações. Mas eu gostaria de ter os problemas do palmeirense. Nesse momento tem muito palmeirense que deve estar pedindo a cabeça do Abel Ferreira. Eu tô torcendo para que o Palmeiras demita o Abel, ou para que ele desista, para que ele possa vir para São Paulo. Não, desculpa, Crespo. Não é culpa do Crespo, mas eu gostaria de ter um Abel Ferreira treinando São Paulo. Então, vocês têm um ótimo treinador. Muito se questiona sobre a longevidade do elenco do Palmeiras, que para muita gente, para muitos torcedores do Palmeiras, o elenco já precisa de uma renovação mais profunda e em alguns aspectos eu tendo a concordar, porque talvez esse processo de renovação através da diretoria ou da administração da Leila não foi tão competente assim, porém foi o suficiente para que o Palmeiras continuasse a ser uma das equipes que ditam as regras do futebol brasileiro e chegar numa final de Libertadores, em mais uma final de Libertadores, não é para qualquer clube. Pense, torcedor palmeirense, em quantas finais o seu time chegou desde 2019. Quantas finais de Campeonato Paulista, Copa do Brasil, quantas vezes disputou o Campeonato Brasileiro a sério, como está acontecendo agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Palmeiras ainda é candidato a título, ainda tem chances de ganhar o título, apesar de que o Flamengo está muito mais perto da conquista do que o Palmeiras. Pense em quantas finais da Libertadores o Palmeiras alcançou ao longo desse tempo. Apenas para um time que é bem estruturado, bem organizado, muito bem treinado, consegue alcançar isso. Palmeiras, nessa campanha da Libertadores, teve jogos fantásticos, teve séries eliminatórias fantásticas, mostrando que o trabalho do Abel Ferreira não é apenas tático, é técnico e, em alguns aspectos, psicológico. Porque nós entendemos que ao longo da semana o Abel Ferreira quis dar aquele doping psicológico para cima dos jogadores, dizendo, é todo mundo contra o Palmeiras, a arbitragem não ajuda, sempre acaba apitando contra nós. Nós entendemos, Abel. É uma boa estratégia, funciona. Não veio o título, ok, mas funciona. Você dá aquela turbinada não só nos jogadores, mas também na torcida. Então tá tudo certo. Eu não acho isso algo condenável e nem vou dizer que o que o Abel Ferreira fez durante a semana foi choro de quem não conseguiu ganhar do Grêmio. Acho até que a coincidência de calendário faz com que o Palmeiras tenha que puxar o freio de mão na reta final do Brasileiro, porque coincide com a semana da decisão da Libertadores. Qualquer time consciente faria isso. Menos, é claro, o São Paulo, que tem o nosso amigo Júlio Casares. Nosso amigo não, amigo de vocês. Júlio Casares como presidente. Aquele ser incompetente. Aquele imbecil. Então, de novo, na lista de problemas que eu gostaria de ter se eu fosse torcedor do Palmeiras, a administração da Leila. Ela é questionada por alguns palmeirenses.
talvez pela turma do amendoim, que o Felipão falava tanto dessa galera que fica atrás atrás do banco de reservas, enchendo o saco de treinador, da diretoria, do presidente. Podem dizer o que quiser. A gente sabe que a tia Leila coloca muito dinheiro no Palmeiras, mas não adianta você ficar nadando em dinheiro se você não sabe como utilizar o dinheiro. E o Palmeiras sabe utilizar o dinheiro que tem desde o presidente anterior, desde antes da Leila chegar. Porque não vamos nos esquecer que o Palmeiras quase foi de arrasta para cima sem a grana da Parmalat, que o Palmeiras caiu para a segunda divisão por desorganização e principalmente falta de dinheiro. O Palmeiras ressurgiu das cinzas, subiu novamente, subiu pelas vias que deve ser sempre que é através do campo, jogando em campo, conquistando esse acesso em campo. E olha quantas vezes o Palmeiras disputou ou ganhou o Campeonato Brasileiro depois que voltou da Série B. Conquistou a Libertadores, disputou o Mundial, disputou o Super Mundial, a Copa do Mundo de equipes que aconteceu esse ano, nem faz tanto tempo assim. O modelo do Palmeiras é extremamente eficiente. Muito eficiente, é invejável. Qualquer equipe gostaria de ter esse modelo de gestão. Gostaria de ter, obviamente, o orçamento e também o modelo de gestão. Então, olha, torcedor palmeirense, eu sei que muitos de vocês estão com a cabeça quente, mas sinta muito orgulho de ser palmeirense, sinta muito orgulho de ter uma equipe competitiva, uma equipe que não esmorece, uma equipe que está lá lutando o tempo todo para conquistar os resultados. O Palmeiras caiu para o Flamengo atirando, lutou até o final, e é assim que uma equipe competitiva deve fazer. Insisto, isso tem muita cara do Abel Ferreira, isso tem muita filosofia dele, e é nisso que o torcedor palmeirense deve se agarrar. Perdemos a Libertadores para uma equipe que é um gigante, tanto quanto nós somos, torcedor palmeirense, lembre-se disso. Você torce para uma equipe que é gigante. Você torce para uma das maiores equipes do Brasil, para uma das maiores equipes do continente. Não se sintam menores ou apequenados porque perderam a chance de ser o primeiro tetracampeão brasileiro na Libertadores e porque foram superados por um Flamengo. Isso não é demérito. Isso é prova de grandeza. Isso é prova de que a equipe é resiliente, que a equipe é competitiva, que a equipe tem uma visão que é modelo para as outras equipes. Do torcedor palmeirense, eu digo, foi muito prazeroso ver a campanha que o Palmeiras fez na Libertadores. É sim motivo de orgulho, como alguém que é paulista, ver o Palmeiras representando o estado dessa forma. Tudo bem, eu sei que tem os haters, eu sei que tem os torcedores rivais que vão dizer que, meu Deus, que discurso absurdo. Mas essa é a minha forma de ver o esporte nesse momento. Principalmente quando o meu time do coração entrega algo que não é o futebol. Então, a gente tem que ter a grandeza de reconhecer que os coleguinhas, que os adversários estão entregando um futebol melhor, estão representando melhor o bom futebol brasileiro e que estão, sim, conquistando resultados entre vitórias e derrotas, mas estão conquistando resultados respeitáveis em que colocam esse time no patamar que estão, que é na primeira prateleira do futebol do continente. Para o torcedor do Palmeiras, fica aqui as minhas palavras, os meus votos de que você tem sim que se sentir feliz e orgulhoso porque você é palmeirense, porque você é palestra, porque você é o torcedor daquele time que, olha, que mais me diverte positivamente assistindo o futebol neste momento, o futebol brasileiro, obviamente. Não que o Flamengo não joga um futebol plástico, eu acho que o Flamengo joga um futebol muito eficiente, mas, na minha modesta opinião, o que o Palmeiras faz em campo é aquilo que eu gostaria que o São Paulo fizesse. Mas Júlio Casares não deixa. Tia Leila não quer colocar o patrocínio da Crefisa lá no São Paulo? Já pensou o estádio Morum Crefisa?
Ia ser legal. E a Crefisa não está me pagando para gravar esse vídeo, tá? Tô falando o nome da empresa, assim, só pelo puro suco do desejo que o meu time volte a ser algo que preste. É isso, torcedor palmeirense, tamo junto, parabéns pela campanha na Libertadores.